Olá pessoal, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Desejo desde já uma ótima semana a cada um de vocês. E antes da gente começar a nossa devocional dessa semana, alguns recadinhos. Primeiro é que eu peço para vocês que não reparem em questão do áudio, se por um acaso houver algum tipo de interferência de voz, alguma coisa, é porque, bom, estou gravando da sala de casa. E no quarto, minha esposa está trabalhando, home office, e tem vizinhos do lado esquerdo, vizinhos do lado direito, então pode ser que dê algum tipo de interferência, tá bom? De alguém falando, alguma coisa do tipo, às vezes até um cachorro latindo, alguma coisa desse sentido, tá bom? Então, vocês não reparem nisso daí não, que o vídeo é caseiro, ok? Ah, uma outra questão importante é que vocês, assim que assistirem o vídeo, por gentileza, curtam, comentem, né? Para nos ajudar aí. A gente está começando aí, engatinhando nessa questão de YouTube, né? Mas se inscrevam. Eu percebo que tem bastante gente que assiste os vídeos, porém não se inscreve, tá bom? E divulguem aí também, ok? Para nos ajudar, para que mais pessoas sejam identificadas também através dessas devocionais e exposições do texto bíblico, tá? Dito isso, vamos para a nossa devocional de hoje, que está baseada na Bíblia NVT 365, né? É uma Bíblia que está, ela dá uma leitura anual, né? E cerca de quatro textos, três, quatro textos por dia, né? E a gente está pegando a fatia das segundas-feiras, pegando um texto específico para a gente poder fazer a nossa devocional aqui. Então, essa semana eu peguei um texto de Isaías, capítulo de número 11. O livro de Isaías, ele fala, no capítulo de número 11, ele... Então, o livro de Isaías, capítulo de número 11, ele vai tratar sobre dois aspectos importantes, né? A questão da chegada do Messias, da onde que ele ia vir, né? Esse ungido do Senhor, esse homem de Deus. E o segundo ponto é a questão de será o seu governo, né? Como será o seu reinado, como ele vai governar as nações, como ele vai governar os povos. E a gente vai ver algumas fatias aqui e tirar algumas lições práticas para os nossos dias, né? Para o nosso dia a dia. E em uma questão importante também sobre o evangelho, né? Sobre essas boas novas, sobre esse redentor, essa raiz de Jessé. Tá bom? Então, dito isso, vamos para o texto. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim: Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Até aqui o texto. Esse texto é muito importante e tem algumas lições importantes para nós. Primeiro, a questão de que o profeta ele está tratando a respeito de uma raiz de Jessé que vai ser um renovo, vai nascer um renovo, que vai ser um governante. Ele vai vir de Jessé e ele vai reinar com imparcialidade. Ele vai vir de Jessé e ele será cheio do Espírito Santo. Ele terá o Espírito Santo de Deus. E mais, ele será o Senhor dos exércitos. Ele será Senhor das nações. Esse renovo chegará. Veja que ele começa dizendo: olha,
Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um ramo que de suas raízes dará frutos. Veja que Isaías está profetizando a respeito de alguém que virá e será diferente, e será um ser humano totalmente diferente. Por quê? Porque ele e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer o Senhor. Então, veja que Isaías está profetizando a respeito de um ser que vai vir, uma pessoa que virá, que será um renovo e dos seus ramos dará frutos, e ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Nós vemos que ao abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, nós vemos que há uma genealogia ali. Mateus apresenta uma genealogia e dessa genealogia descende desde Jessé até José, pai de Jesus, do nosso Senhor. E é interessante que essa profecia foi concretizada em Mateus, né? Ao abrir os evangelhos a gente vê isso, principalmente o de Mateus que traz a genealogia, o de Lucas também no capítulo 3, mas que foi profetizada por Isaías há 830 anos atrás, anterior a Cristo. Porque não era anormal para os judeus, né? Para o povo de Israel, para o povo judeu, eles tinham uma esperança, né? Uma expectativa de um Messias. Só que o que, o, o que é interessante é que essa expectativa do Messias acabou sendo frustrada quando Jesus se apresenta como o rei dos judeus, né? Se apresenta, na verdade, como o Senhor, como ele e o Pai sendo um, como sendo o próprio Deus ali encarnado, né? Por quê? Porque nós vemos no capítulo 11 os 4 primeiros capítulos apresentando essa figura, que ele será justo, que ele será parcial, imparcial, na verdade, né? Que ele julgará com justiça, que ele reinará sobre os povos, que ele terá o Espírito Santo de Deus. E a partir do versículo 5 mostra a questão do seu governo, do seu domínio, de como será esse governo, de como será esse domínio, de como ele governará, de que haverá paz, de que o lobo, né, e a ovelha andarão juntos, né, de que o leão, juntamente com o filhote das ovelhas, o bode, juntamente com o urso, todo mundo em harmonia, será um reino de paz, de prosperidade. Só que eles entendiam que esse governo seria esse governante, ao chegar, ao nascer, ao vir ao mundo, ao crescer, ele seria um governante que faria isso literalmente já de imediato. E nós sabemos que Jesus não fez isso, né? Mas haverá um futuro ainda, tanto para nós, como para a nação de Israel, como todos aqueles que estiverem em Cristo. Porém, o que chama a atenção é que eles tinham uma expectativa do seu Messias, né? Do seu ungido, e não acreditaram em Cristo porque um texto como esse foi mal interpretado, né? Porque Jesus diz que o reino dele não é desse mundo e que o tempo do seu reino, o tempo de estabelecer o reino, ainda não é chegado, não importava aos discípulos saberem, né? Vemos isso no livro de Atos, capítulo 1, na ascensão de Cristo. Quando estabelecerás o teu reino? Jesus fala: olha, os tempos e as eras vocês não sabem, quem só o Pai. Mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agora, Isaías está relatando a chegada de um renovo, e mais do que isso, Isaías está relatando que ele vai ser um governante perfeito, vai ser um governante justo, vai ser um governante que exercerá justiça, que governará
e abençoará, né, exercerá essa justiça para os pobres e necessitados. Por quê? Porque tanto naquela época como na nossa época, os governos são corruptos, os governos são tiranos, os governos não se preocupam com aquele que é necessitado, com aquele que é órfão, com aquele que é pobre, só para votos, né, no Brasil, no caso. Mas a grande maioria não tem esse. Até fala dos pobres, até diz que faz justiça aos pobres, mas no fundo, não fazem, né? Não são governos justos e imparciais, mas ele está tratando aqui que haverá um, né? Lógico, anterior a ele, que, na verdade, anterior a Cristo, né? A chegada do Messias, a chegada de Jesus, né? O Isaías está retratando que vai chegar, né? Para nós, ele já chegou, mas para o Isaías, ele vai chegar. Esse renovo vindo de Jessé, da raiz de Jessé, que vai reger as nações, que vai estabelecer o seu reino. Jesus, para nós, né, entendermos melhor, Jesus não estabeleceu o reino dele fisicamente. Por quê? Porque Jesus veio para apresentar o Pai, apresentar o Evangelho, as boas novas de salvação, dizer eu sou o Salvador, morrer na cruz, né? E vencer todo o pecado, levar sobre si, vencer a morte, né? Porque ele morre, mas ressurge, ressurreto no terceiro dia. E agora ele diz que o seu reino, ele é dividido entre os seus discípulos, né, e a sua igreja. Olha, o reino está entre vós. Só que esse reino é interno agora e a gente vive uma vida de reino dos céus, de reino de Deus, né? Através do novo nascimento, que Nicodemos não entende no capítulo 3 do Evangelho de João. Mas é o quê? Esse novo nascimento que ingressa a pessoa agora faz participante do reino, porque ela crê em Jesus e crê no seu reino. Então, Jesus veio estabelecer esse reino agora de uma forma interna e que nós vivemos uma vida de reino dos céus, né? Nós somos cidadãos do reino de Deus. Aqueles que creem em Jesus como Salvador, confiam nele e têm um novo nascimento, né? Vive agora uma nova vida, é uma nova criatura em Cristo. Agora, o seu reino físico, esse reino, esse governo físico, em que todos verão, em que Jesus estará sentado juntamente com o Pai no seu trono, né? A pessoa de Jesus, que regerá as nações com cetro de ferro, que vai trazer todos esses benefícios fisicamente, literalmente, né? Como está no capítulo 11, depois você lê até o final, isso ocorrerá posteriormente ao retorno do Senhor Jesus, que está em Apocalipse. Não é verdade? Por quê? Porque Jesus ele virá, ele retornará, né, para estabelecer o seu reino, para julgar todos os povos, nações, todos os seus inimigos serão julgados. A igreja do Senhor será bem-aventurada, será salva agora totalmente, né, de uma forma perfeita, viverá a eternidade com Cristo. E ele governará, né, o seu governo milenar, trará um governo e estabelecerá o seu reino, o seu governo, o seu domínio, e ensinará as nações, ensinará os governantes, os povos, como que é governar, o que é governar. E depois disso também estabelecerá novos céus e nova terra, e aí o seu governo vai ser eterno para a igreja do Senhor, não é verdade? Mas o que eu quero trazer para nós essa manhã é que existe um governante que ele é perfeito. Existe um governante que ele tem domínio sobre céus e terra e que ele é imparcial, perfeito e soberano. Esse é o Senhor Jesus, esse é o Senhor Deus, é o Altíssimo, a Trindade Santa que governa. E só quem confia nele
e nasce de novo, pode ingressar já nesse reino de uma forma parcial, né? Viver uma vida de reino, viver uma vida governada pelo Senhor. E no futuro terá o governo eterno do Senhor, terá o governo físico, ele retornará, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores está escrito na sua coxa, né? Simbolicamente, metaforicamente, é óbvio, mas ele retornará para estabelecer esse reino. Então, duas coisas. Primeiro, existe um governante, um senhor, que nós temos que nos submeter a ele. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito para ingressar nesse reino. Isso é obra do Espírito Santo, mas como que essa obra é eficaz na minha vida? Quando eu reconheço os meus pecados e creio e confio que o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida. E ele faz a obra de regeneração, não é verdade? E um segundo ponto é que haverá um governo, um reino, que a gente pode usufruir dele em parte hoje e plenamente no retorno do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, guarde isso. Existe um Senhor que governa. E se nós não estivermos com Ele, não nascermos de novo, não crermos, não confiarmos nele como único suficiente Salvador, nós não usufruiremos desse reino, nem hoje, nem no futuro. Pelo contrário, seremos aqueles que seremos julgados pelo Senhor e condenados por Ele. Mas que nós possamos abraçar a causa do Evangelho, como? Crendo no Senhor como Rei, como Senhor soberano nos céus e na terra e Salvador das nossas vidas. E segundo ponto, vivendo esse reino, já hoje, usufruindo dele, através de uma vida reta, íntegra, que glorifica o nome do Senhor. Então, guarde isso. Para essa semana, o Senhor reina, o Senhor governa, e é possível usufruir desse reino, mas é preciso nascer de novo, crer no Senhor, confiar a minha vida ao Senhor, para sermos participantes desse reino hoje e na vida eterna estabelecido, esse reino estabelecido quando o Senhor retornar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje para as nossas vidas, que nós possamos guardar essa palavra, praticar essa palavra, crer nela para nós vivermos, porque se nós não crermos na palavra do Senhor, se nós não entregarmos nossa vida, não crermos nele como suficiente Salvador, nós não usufruiremos desse reino, nós não participaremos desse reino, não como cidadãos, né? Podemos participar do reino milenário, mas como aqueles povos que vão lutar contra o Senhor, né? E vão ser sumariamente eliminados. Mas que nós possamos usufruir desse reino, como cidadãos desse reino, hoje já. E no futuro, quando ele voltar, ser esse reino estabilizado, estabelecido, e nós possamos estar ao lado do Senhor, como seguidores do Cordeiro. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e guarde essa palavra. Mais uma vez, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não forem inscritos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus e até uma próxima.